z elevado a n, que são as transformações complexas potências. A fórmula dessas funções é f de z igual a z elevado a n. A gente já sabe que essas funções são analíticas em todo o plano complexo, porque são funções polinomiais de grau n. Bom, o objetivo aqui é ver qual é o efeito geométrico dessas transformações. Para isso, a gente vai trabalhar em coordenadas polares. Se R, quer dizer, se z é igual a R cosseno θ mais I seno θ, isso é, tem módulo R e argumento θ, f de z, W, que é igual a f de z, é igual a R elevado a N cosseno N vezes θ mais I seno Nθ. Isso quer dizer o seguinte, um módulo que era R passou a ser R elevado a N. E o argumento que era θ passou a ser Nθ. Então, essas funções elevado a n têm essa propriedade. O módulo passa a ser o que era elevado a n e o argumento é multiplicado por n. Para a gente começar, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer uma ilustração disso para f de z igual a z elevado a 2. Se a gente pega um número complexo de coordenadas r, θ, suponha que meu número complexo esteja aqui. Se a gente aplica, esse é z. Se a gente aplica f de z, que no caso é z elevado a 2, a gente cai no plano complexo da imagem, né, que a gente vai chamar de plano complexo da variável w. E o que vai acontecer é que o argumento, que era θ, passa a ser 2θ. E o módulo, que era r, passa a ser r elevado a 2. Aí, nesse caso, se r é maior do que 1, vai haver um aumento, né? Vai haver uma dilatação também. Se o r for menor do que 1, tiver entre 0 e 1, vai ter uma contração, uma redução da figura. Bom, no nosso caso, vamos fingir que o r é maior do que 1. Então, provavelmente, a gente vai ter um r maior. Quer dizer, se o r for maior do que 1, a gente vai ter um r maior para w. Então, w, e aqui seria 2θ. E esse tamanho é elevado a 2. Bom, essas transformações potências, elas vão ser interessantes para algumas figuras, principalmente figuras que a gente consegue escrever facilmente em coordenadas polares. Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo. A imagem de um arco de circunferência, módulo de z igual a 2, e argumento de z entre 0 e π sobre 2 sobre a transformação z elevado a 2. Então, primeiro vamos desenhar essa região que ele descreveu no enunciado. É um pedaço de circunferência, né? Módulo de z igual a 2, essa informação quer dizer que a circunferência tem raio 2. E essa informação aqui, a segunda, argumento de z em maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 2, só quer dizer que a gente está preso no primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante é que estão os números complexos que satisfazem essa propriedade. Então, a nossa figura é esse 1/4 de circunferência aqui. E o módulo é igual a 2. Então, essa seria, usando uma notação que o livro usa, essa seria a minha figura que a gente chama de S, e a gente quer descobrir quem é a figura S'.
E aqui a variável que a gente está usando é z. Quando a gente aplica z elevado a 2, pergunta é, a figura S vai virar qual figura que a gente vai chamar de S'? Bom, aqui é o plano W. Bom, como que a gente pode fazer isso? A gente já sabe o efeito da transformação z elevado a 2 sobre um ponto, né? Saber o efeito sobre a figura S seria descobrir o efeito sobre todos os pontos de S. Para isso, a gente pode fazer alguns pontos para ver o que acontece, ou fazer de uma maneira mais geral. Eu vou fazer de uma maneira mais geral aqui. Se o módulo de z é igual a 2, o que a gente sabe é que a transformação Z2, ela pega os módulos e eleva ao quadrado. Então, o módulo de W, que é a imagem, vai ser 4. Além disso, se argumento de Z está entre π sobre 2 e 0, a gente sabe também que a função Z2, ela multiplica por 2 os argumentos. Então, vezes 2 aqui e vezes 2 aqui. Então, o argumento de W vai ser menor ou igual a π, maior ou igual a 0. Multipliquei por 2. Então, a gente já tem juntando essas duas informações, módulo de W igual a 4 e argumento de W entre 0 e π, já dá para observar que a nossa figura S, que é 1/4 de circunferência, é elevada na semicircunferência superior de raio 4. Então, isso daqui seria S'. Então, está aí feito o primeiro exemplo, né? Repara que na prática, Z2 aumentou a abertura em 2 vezes, né? Mas nesse caso, a abertura era 90, passou a ser 180. E além disso, houve uma mudança também nos módulos, né? Houve uma dilatação também. Bom, mais um exemplo. Então, arcos de circunferência são figuras interessantes para usar funções potentes, obter transformações importantes. Segundo exemplo, determine a imagem do raio argumento de z igual a π sobre 6 sobre a transformação W igual a Z3. Então, aqui vai aparecer um vocabulário novo, que é esse vocabulário aqui, raio, né? A gente já sabe que raio é também chamado do módulo do número complexo, quando a gente quer escrever na forma polar, mas esse raio aqui é um conjunto de pontos do plano complexo que satisfaz alguma igualdade desse tipo, o argumento de z igual a θ. Então, qualquer conjunto de pontos que satisfaça uma equação desse tipo, uma igualdade desse tipo, é chamado de raio complexo. Nós vamos ver que, na verdade, são semi-retas que partem da origem. Vamos fazer para o caso desse exercício aí. Primeiro vamos desenhar que figura que é essa que satisfaz essa propriedade. Argumento de z igual a π sobre 6. Bom, vamos desenhar nosso plano complexo. Pergunta, quais são todos os pontos do plano complexo que satisfazem essa igualdade, né? São todos os pontos que caminharam a partir da origem, tiveram um giro de tamanho π sobre 6. Isso, na verdade, a gente vai tirar o zero, porque a origem não está definida qual é o argumento, né, da origem. A origem não tem como escrever na forma polar. Então, a princípio, não aparece a origem. Mas toda essa semi-reta que
forma um ângulo de π sobre 6 com a origem. Então, um raio nada mais é do que uma semirreta que parte da origem. Bom, o raio, gente, ele caminha. A diferença de um raio para um segmento é que o raio ele não tem fim, né? Ele é uma semirreta. Por exemplo, os quadrantes a gente pode escrevê-los também como região entre raios. Isso nós vamos fazer no próximo exemplo. Por enquanto, a gente quer descobrir o que acontece com essa figura que está de vermelho, que é o raio, argumento de z igual a π sobre 6, sobre a transformação z elevado a 3. Bom, o que vai acontecer? Se argumento de z é igual a π sobre 6, o que vai acontecer é que argumento de w, que é a minha resposta, vai ser multiplicado por 3, nesse caso, π sobre 2. Um outro ponto que a gente tem que olhar é a questão do módulo. Na figura S, módulo de Z é maior do que zero e vai até infinito, né? Nesse caso, a gente vai abusar da notação e escrever menor do que mais infinito, só para dizer que vai de zero até mais infinito. Bom, quando você pega uma região, quer dizer, um pedaço da reta real que vai de zero até mais infinito e aplica e eleva todo mundo ao quadrado, nesse caso eu estou pegando um intervalo de zero até mais infinito, pegando todos os números que estão nesse intervalo e elevando ao quadrado. É a função x2, aqui é a função real mesmo x2, né? O que acontece com a imagem de x2? Continua de zero até mais infinito. Isso vem, se você lembrar o gráfico da função x2, ela faz isso. De zero a uma parábola, né? Nesse caso é a metade da parábola. Ela pega os números reais maiores do que zero e leva na imagem que dá também os números reais maiores do que zero. Todo esse raciocínio que eu estou fazendo agora é só para justificar que funções potências vão sempre levar raios em raios, né? Ou seja, aqui na região S, a gente tem números complexos de módulo que vão de zero até mais infinito, né? Ou seja, todos os módulos de números complexos podem ser bem pequenos, bem grandes e por aí vai. E quando a gente aplica a função Z3, a gente mantém essa propriedade, a gente continua preenchendo toda essa semirreta. Na verdade, aqui na minha explicação, eu vou corrigir. Aqui é x3, mas meu desenho vai ficar o mesmo, né? Porque a função x3, o gráfico dela é assim, né? Então, vou deixar o desenho igual, mas a explicação é a mesma. Bom, então para vocês, o que vocês têm que lembrar aqui? As funções potências transformam raios em raios. Nesse caso, o efeito sobre o módulo dos números complexos é imperceptível. O que vai acontecer, na verdade, é só uma mudança do ângulo do raio, que vai passar a ser π sobre 2. Então, tira a origem, que nesse caso eu não incluí. E altera a abertura, que é π sobre 2. Pronto, então, na verdade, qual que é a minha resposta aqui? Esse aqui é S', que é esse raio. E como que eu escrevo a resposta? O raio, o argumento de z igual a π sobre 6, ele vai no argumento de w igual a π sobre 2.
Bom, mais um exemplo. Vou fazer um exemplo 3, que agora vai ser uma região entre raios. Determine a região do plano complexo. Argumento de Z maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a π sobre 3 sobre a transformação Z2. Então, nesse caso, vamos fazer o desenho dessa região. Argumento de Z maior ou igual a π sobre 6. Então, o raio π sobre 6 é esse. Abertura mais ou menos, abertura de 30 graus, né? E argumento de Z menor ou igual a π sobre 3, então argumento de Z igual a π sobre 3, mais ou menos uma abertura de 60 graus. Então eu estou nessa região aqui, que é uma região infinita, né? Não tem fim. A minha é indefinidamente. Bom, então essa minha região eu vou chamar de região S, cuja está definida desse jeito, através dessa propriedade. Quando você aplica a função Z2, você vai obter uma região do plano complexo de variável W. O nosso objetivo é descrever essa região que a gente vai chamar de S'. Nesse caso também a análise é bem simples. Se argumento de Z é menor ou igual a π sobre 3 e maior ou igual a π sobre 6, quando a gente multiplicar o argumento por 2, a função Z2 tem essa característica, pega argumentos e multiplica por 2, a gente obtém que argumento de W é menor ou igual a 2π sobre 3 e maior ou igual a 2 vezes π sobre 6, que vai dar π sobre 3. Bom, se você quiser ainda escrever, definir esses sistemas aqui de S1 e S2, na hora da gente fazer a imagem vai ficar mais fácil da gente nomear. S1, que era π sobre, que era o raio argumento de Z igual a π sobre 6, passa a ser o raio argumento de W igual a π sobre 3. Então, esse daqui seria S1'. Bom, o raio S2, que é argumento de Z igual a π sobre 3, vai em argumento de Z, argumento de W igual a 2π sobre 3, que é esse raio que eu vou representar, porque é uma abertura, né? Quer dizer que é um ângulo de 120 graus. S2'. Pronto. Aí a gente quer a região entre S1' e S2'. Que é essa região aí. Como é que a gente descreve essa resposta? Argumento de W menor ou igual a π, então menor ou igual a 2π sobre 3 e maior ou igual a π sobre 3. Essa é a resposta, né? Essa é a região S'. Bom, só uma última observação. Em alguns exercícios, em algumas situações, nem sempre a abertura que a gente vai querer, quer dizer, nem é a menor. Por exemplo, em alguns exercícios, pode acontecer da resposta ser essa região de azul, que é a região de fora. Então, isso quando acontecer uma abertura da sua região muito grande, às vezes a sua região tem uma abertura fina, por um ângulo pequeno, e depois que você aplica, você cai numa abertura grande, numa abertura maior do que 180 graus, isso pode te confundir. Então é interessante você, para não ter essa dúvida, analisar a ordem que isso aparece. Nesse caso, a sua região está presa. Argumento de Z é maior ou igual a π sobre 6, então existe uma ordem.
né, em que os argumentos caminham de S1 até S2, nessa ordem. Então, os argumentos aqui têm que caminhar de S1' até S2'. Aí, nesse caso, não tem dúvida de que eu peguei a região correta. Tá bom? Então, só essa observação que pode confundir vocês.